A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 29, nos versículos de 1 a 24. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. Aqui já vamos explicar que Ariel, não sei como está na tua Bíblia, mas tem Bíblias que falam lareira de Deus ou lareira do altar. Esse termo Ariel, este nome Ariel, é uma referência a Jerusalém. O símbolo da tribo de Judá, que também se tornou o reino de Judá, né, a nação Judá, era um leão. Então, além de Jerusalém, que era a capital, cidade do grande rei, cidade da paz, também era conhecida como Ariel, leão de Deus, ou lareira do altar, lareira de Deus, ou herói de Deus. É um termo controverso, assim, que tem vários significados. Quando a gente estudou sobre os personagens bíblicos, vocês lembram que eu trazia todos os significados que eu encontrava, tudo que era possível. E aí a gente acabava vendo qual que se encaixava melhor com o contexto. Então aqui fica bem claro que é uma ironia, porque ele está dizendo, ó, ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. O que ele está falando? Está falando dessa cidade poderosa, desse leão de Deus. Leão é o símbolo de um animal invencível, forte, que não volta atrás, né? Que enfrenta. E ainda de Deus. Então era invencível. E aí fala cidade onde Davi acampou. Por quê? Porque Davi conquistou Jerusalém. Já tem vídeo no canal sobre isso. Davi fez de Jerusalém a capital do seu reino. E a história de como foi tomada Jerusalém, conquistada, né, é muito bonita. Mostra todo o poder, toda a graça que Deus deu para Davi. E sabemos que quando o Senhor Jesus já está prestes a ser crucificado, quando ele chega em Jerusalém, tudo que Jesus fala, né, todo o amor por Jerusalém, tudo que essa cidade significa, quem orar por Jerusalém, quem abençoar Jerusalém, enfim. Aí aqui está falando de que esse leão de Deus foi a cidade que Davi conquistou, Davi venceu, Davi conseguiu subjugar os jebuseus. E sabemos que Jerusalém era inexpugnável, ninguém conseguia isso. E Davi conseguiu. Então essa é a referência. E aí vem que eu digo a ironia. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. O que ele está falando aqui? De que mesmo que Davi tinha conquistado, o que estava acontecendo era um ritual. Era uma falsidade, uma hipocrisia. Eles iam de ano a ano fazendo aquelas festas, aqueles rituais, seguindo, vamos dizer, a tradição. Mas não havia mais amor, coração, santidade. Os pecadores fingiam que amavam a Deus. Eles participavam das festas, eles completavam o ciclo, mas eles não amavam mais a Deus. Porque Davi sim amava. E muitos reis amaram a Deus e amavam a palavra de Deus. Mas outros simplesmente seguiam a liturgia. É isso que está sendo falado aqui. 2. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Ó, aí vem esse trocadilho. Porque se tu pensar que ele falou que Ariel era o leão, que era uma lareira, aí ele pode queimar, né? Se acabar. E aqui dá para entender que ele será como fala o herói. Ele será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, o significado mais poderoso, ele
é trocado, pelo menos é assim que eu entendo, pelo o que tem menos valor. Então, o que seria uma lareira do altar ou lareira de Deus? Algo que queima, algo que vai ser queimado, vai desmanchar, vai acabar. O leão de Deus mostra um poder. Ser herói também mostra um poder, uma força. Mas o que é uma lareira? É algo que queima, queima, queima. Tu vai dizer, ele aquece. Mas eu acho que quer dizer que a cidade vai ser queimada, vai ser destruída, vai ser subjugada. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, vai ser queimada, que era o que era feito na época. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra, como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Não é o que eu tô dizendo? Vai incendiar, vai queimar e vai virar o quê? Pó, cinza, nada, tá? 5. Mas a multidão dos seus inimigos será como pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. E sabemos que sim, né? Jerusalém foi destruída algumas vezes ao longo da história. Por quê? Porque não estavam agindo com fidelidade a Deus. Então, o juízo de Deus veio através dos inimigos. A multidão dos inimigos se multiplicou. Os inimigos se multiplicaram e incendiaram, subjugaram, aprisionaram, conquistaram, dominaram Jerusalém. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Eu queria que tu pegasse a tua caneta, teu lápis, ou se tu tá no celular, e olha aí, do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Mas Deus é amor? Mas Deus é tão bom? Como que vem castigo? Do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Mas Deus não castiga. O que tá escrito na tua Bíblia? Do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Como que ele manda o castigo? Com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Quem assistiu o vídeo de ontem e tá assistindo hoje é muito corajoso, porque tem muita gente que fica apavorado e nem assiste. Porque o que acontece? O de ontem, né, sobre o Apocalipse de Isaías, falava de que Deus usava a natureza para castigar os moradores da terra. E aqui tá falando de novo nesse verso 6, do Senhor dos Exércitos vem o castigo. Com trovões, com terremotos, com grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Então, o juízo de Deus, ele vem através dos inimigos, de povos, de guerras, de nações e também da natureza. Porque Deus controla a natureza. O ser humano, com toda a tecnologia, não consegue controlar as calamidades, as manifestações da natureza. Tu nunca pensou por quê? Tanta tecnologia. Querem ir para Marte, dominar Marte, fazer acontecer, mas não conseguem dominar o vento. Não conseguem parar a chuva. Não conseguem controlar os rios, o mar. Não conseguem. E o fogo, então? Por mais que os homens, que as pessoas, que os seres humanos se esforcem, o Senhor dos Exércitos manda castigo. E é no mundo inteiro. Vimos ontem. Todos. É para todos. É pro grande, é pro pequeno, é pro novo, é pro velho, é pro que tem dinheiro, é pro que não tem. Todos. Vem do Senhor. Isso é para quê? Para que a gente tema a Deus. Para que a gente
saiba que o Deus que nós servimos, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente. A gente tem que se humilhar na presença dEle. Nós não somos nada, nada. Nem Jerusalém virou pó. Jesus chorou por causa de Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso dói, a gente sofre, claro que sim. Mas nós não podemos tirar o que está na palavra de Deus. Quem tirar, quem diminuir, Deus vai tirar dias da sua vida. E quem aumentar, quem inventar, vai aumentar também os flagelos na vida dessa pessoa. Então, por isso que eu gosto muito de ler a Bíblia com vocês. Porque está escrito, ó, a Bíblia diz: do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. 7. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel. Então, o juízo de Deus vem através dos inimigos. O juízo de Deus vem através da natureza. Bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. É uma multidão que vem contra. 8. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio. Ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Então, o que está falando aqui? Que os sonhos não se realizarão. Por quê? Porque se tu tá sonhando que tá comendo e tu acorda e tu tá vazio, quer dizer que tu não te alimentou. Se tu sonha que tu tá bebendo água e tu acorda e tu tá fraco e com sede, quer dizer que o teu sonho não se realizou. Então, o que tá falando aqui? Que como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Isso a gente estudou bem no início, que Deus usa os inimigos para fazer justiça, para juízo, para castigo. Mas quando os inimigos se aproveitam, querem fazer esse mal, extrapolam, Deus se volta contra os inimigos e protege Jerusalém, protege Judá, nos protege. Porque é a justiça de Deus, não é tortura, é justiça, é um castigo merecido, é uma disciplina necessária. Vimos ontem, Deus poupa, Deus é misericordioso. 9. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. O que a gente já viu sobre isso? Que o profeta de Deus, a profetisa de Deus, homens e mulheres de Deus, têm que ser muito corajosos. Porque eles têm que falar o que Deus mandou eles falar. Por mais que seja desagradável, por mais que doa, por mais que as pessoas tampem os ouvidos, tampem os olhos. Ó, elas querem continuar cegas, elas querem continuar surdas, cambaleantes, espantadas. Elas não querem ouvir a profecia, elas não querem ouvir a verdade. E aí o que acontece? Deus vai entregar essas pessoas a uma sonolência espiritual. Ó,
a um espírito de profundo sono. O que é? Tu acha que a pessoa vai ficar dormindo? Não, é espiritual. É uma sonolência, uma letargia, uma apatia. É uma cegueira espiritual. É uma surdez espiritual. É uma paralisia espiritual. São pessoas que estão dormindo, só que estão de olho aberto. Estão dormindo. Dormindo. Espiritualmente. Deus vai derramar sobre essas pessoas esse profundo sono. Então, de novo, é Deus que vai fazer com que essas pessoas fechem os olhos e não vejam, que não escutem os profetas. Por quê? Porque se ela escutar, ela vai se arrepender. Ela vai se converter. E o que está acontecendo? A pessoa precisa viver esse juízo, porque Deus está dizendo que isso vai acontecer. É uma profecia, é algo que vai se cumprir. Por quê? Por causa dos pecados. 11. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, e ele responderá, não sei ler. O que eu estou dizendo? Quem é cego vai continuar cego. É tipo assim, ó, a pessoa sabe ler, mas o livro tá selado, quer dizer, eu não posso ler, tá fechado, tá cadeado, tá trancado. Aí o livro, tu tira o selo, tu tira o cadeado, tu abre a palavra, tu explica, tu esclarece. Mas eu não sei ler. Tu tá entendendo? É como aqui. Nós estamos aqui estudando. As pessoas não querem ouvir a profecia, porque a profecia está dizendo que vai vir juízo, que os inimigos vão aprontar, vão se aproveitar. Não quero ouvir isso. Eu quero ouvir que Deus é amor, que vai dar tudo certo, que eu vou ser feliz, que eu vou realizar meus sonhos. Essa é a mensagem que vende. Essa é a mensagem que as pessoas curtem. Mas o que eu estou lendo hoje, o que nós estamos estudando aqui juntos, é profecia. São os livros proféticos. São palavras duras, difíceis, mas verdadeiras. 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Eu tenho que falar sobre isso. Esse é, vamos dizer, a explicação do verso 1, que é ano a ano, festa, festa, ritual com ritual. Eu sou cristão. Cristão, tu é nominal, tu é um cristão nominal, tu tem o nome de cristão, mas tu vive como um cristão, tu segue a Bíblia como regra de fé e de conduta? Tu acredita do Gênesis ao Apocalipse? Tu busca saber, conhecer o que a Bíblia diz? Ou tu ouve esse, aquele, essa, aquela, tu acende vela para esse, vela para aquele, tu paga isso, tu faz sacrifício, tu faz tudo. Isso é amar Deus de todo o coração? Ou é o que a palavra está dizendo, ó? Com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E tu só segue mandamentos ensinados por homens. Que isso também é um espírito de engano. A palavra de Deus diz que é para fazer assim. Aí vem um homem ou uma mulher e diz, faça assado. E aí tu ouve o homem ou tu ouve a mulher. E a palavra tu deixa de lado. Honra com os lábios, quer dizer, diz que é cristão, mas o coração tá longe. Longe, longe, longe. Tu vive a tua vida, tu faz o que tu quer, tu pensa o que tu quer pensar, tu vai por onde tu quer ir. E tu segue
mandamentos ensinados por homens, por seres humanos, e não o que está na Bíblia. Ah, mas é que meu pai, porque a minha avó, bisavó, porque a minha família. Então tá. Será que tu vai te salvar assim? Será que a tradição vai te salvar? Será que as festas de ano em ano, os rituais? É muito sério isso, gente, é muito sério, muito sério. 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Eu vejo aqui que Deus está dizendo que esses sábios, esses homens, né, e mulheres, porque às vezes a Bíblia fala de que existia pessoas importantes, renomadas, isso que eu queria dizer, pessoas assim famosas, pessoas que todo mundo conhecia. E aquela pessoa, por muito tempo, ela foi boca de Deus. E por isso ela é considerada sábia, prudente, inteligente. Só que ela se desvia. Ela sai do caminho, mas ela continua com aquele título. Ela continua com aquele nome. Só que é só rótulo, é só embalagem. A essência já mudou. Será que eu tô me fazendo entender? E tem pessoas que seguem cegamente, que fazem exatamente aquilo. E Deus está dizendo que Ele, olha o que ele disse, Ele vai destruir a sabedoria desses sábios e vai fazer com que desapareça o entendimento desses entendidos. Isto me lembra quando Absalão quis, né, usurpar o trono de Davi, queria que Davi morresse, aquela história horrorosa de Absalão. E aí havia um sábio chamado, a gente tem vídeo no canal sobre isso, Aitofel ou Aitofel, eu não sei como é que é a pronúncia correta, Aitofel talvez. Ele era o sábio e Davi o respeitava, ele era inteligente, Deus falava através da boca de Aitofel. Mas Deus, a Bíblia é clara, Deus confundiu o conselho de Aitofel. O que ele disse era certo e ia fazer com que Absalão lograsse êxito sobre Davi. Só que aí o que aconteceu? Deus confundiu este conselho. Deus fez exatamente isso. Ele destruiu a sabedoria dos sábios e ele fez com que o entendimento dos entendidos desaparecesse. E a coisa foi tão grave que ele ficou tão desacreditado que ele fez um mal contra si mesmo. Tem algumas palavras que eu não posso falar aqui, né? Entendeu? E sabemos o fim de Absalão. E sabemos que Deus protegeu Davi. Então eu entendo isso. Que existem pessoas que são muito sábias. E que foram muito usadas por Deus. Mas elas se desviaram. Elas traíram. Elas olharam para trás. E Deus não tira a sabedoria da pessoa. Porque Deus diz que os dons e a vocação que Ele dá é irrevogável. Mas o que ele faz? Ele confunde, ele destrói, ele torna sem efeito. E aí a gente lembra daquele texto que também diz assim, mas naquele dia, não sei o que, eu chegar e, mas eu preguei no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, bababá, bababá. E aí Deus não conhece. Por quê? Porque o coração estava distante. Tu pode ser usado por Deus. As pessoas podem ficar admiradas com o teu dom, com o teu talento, com a tua capacidade. Tu pode ter muitos seguidores, mas o que importa é se o teu coração tá em Deus. Não é o que a tua boca fala, é se tu ama Deus, se tu te agrada de Deus, se tu quer fazer a vontade de Deus. 15.
Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Olha o que eu acabei de dizer. A pessoa que vive a sua vida como se ela pudesse determinar tudo. Ela faz o que ela quer, só que ela tem uma aparência de bondade, uma aparência de piedade. Ela tem uma fama, ela tem uma... As pessoas a conhecem, uma reputação de que ela é uma bênção. Mas ela já está longe, longe, longe de Deus, desviada, perdida há muito tempo. Mas por ganhos, por interesses, por vantagens, ela continua. Sabemos de muitos assim, que são verdadeiros sepulcros caiados. E aí é por isso, é por causa desses que vem o juízo de Deus. Porque eles têm uma aparência de verdade, uma aparência de bondade, uma aparência de piedade. Mas na verdade o coração deles está longe de Deus. Eles não amam a Deus, eles sequer conhecem a Deus. E se eles não amam, não conhecem, aí que não obedecem. Aí que vão fazer o que quiserem, né? Às escuras, às vezes, as suas próprias obras às escuras, quer dizer o que? Eles estão indo nas trevas, eles estão fazendo o que é errado. 16. Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem és tu para contender com o Senhor? Para dizer que Deus não é justo. Mas se Deus fosse justo, mas isso não pode, sabe? Quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer ou não? Quem somos nós para questionar as obras de Deus? Os desígnios de Deus? Os juízos de Deus? Ele exalta, ele humilha, ele abate, é ele que faz. Ele sabe muito bem a motivação do coração de cada um de nós. Ele sabe quem o ama, ele sabe. E nós às vezes pensamos que sabemos. A Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece. É pelos frutos. E fruto precisa de um tempo. Não é de uma hora para outra que o fruto aparece. 17. Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. O que vai acontecer? Deus vai renovar. Deus vai fazer uma obra. Os cegos vão estar livres da escuridão e vão poder ver. 20. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal. Aí aqui a gente tem que entender, quando o juízo de Deus vier, quando o homem mau, a pessoa má, quando a gente fala mal, não é uma pessoa que faz um mal, é aquela pessoa que tá de costas para Deus, que segue o mal. Tá? Que é maligna, é nesse sentido. Que faz iniquidade, que faz injustiça, que é cruel, que é perverso, que é ruim. Isso é uma pessoa maligna. Isso é uma pessoa que busca o mal. Os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal e sem motivo negam ao justo seu direito. Explicadíssimo. Tá bem claro
bem claro. Então, Deus vai fazer justiça, o juízo de Deus vai vir, e aí vai separar os bodes das ovelhas. É isso que está sendo dito aqui. 22. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto. Pois, quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados do espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Então, o que vai acontecer? Os justos, os de Deus, não sofrerão vexame, não serão envergonhados. Eles serão santificados e santificarão. Quer dizer, eles vão agradar a Deus. E vai ocorrer o quê? Um entendimento, uma instrução, uma sabedoria. Vai ocorrer uma renovação, uma restituição, uma salvação, remissão de pecados. Porque o que acontece? A gente chora, a gente sofre, a gente tem pena, dó, misericórdia, compaixão quando vem o juízo. Mas é depois desse juízo, depois dessa purificação, depois desse fogo que o ouro aparece. É depois disso que tu vai ver quem serve e quem não serve a Deus, quem ama e quem não ama a Deus. O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo bem sério? De que do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras, porque o coração do povo está longe de Deus. Seus lábios honram falsamente, são perversos e fazem suas obras às escuras. Quer dizer, eles fingem que são de Deus, mas na verdade eles servem a si mesmos e fazem o mal, fazem o inocente ser culpado e fazem o culpado ser inocente. E é por isso que vem o juízo de Deus.